E agora nós vamos falar de mercado de trabalho e trazer dicas para quem quer ingressar ou melhorar a vida profissional. Quem está aqui comigo no estúdio é o Lincoln Augusto, que é mentor de carreiras, e a gente vai bater um papo aqui sobre a relação entre estudo e trabalho. Lincoln, obrigado por estar aqui com a gente para falar de um assunto que é tão importante, né? Obrigado a você pelo convite, obrigado a todos que estão nos acompanhando. É sempre uma alegria poder falar sobre trabalho, sobre educação, dois temas que costumam levantar muitas possibilidades de entendimento e de compreensão. Lincoln, como é que você avalia a importância da educação formal na preparação para o mercado de trabalho na atualidade? O que a gente tem hoje que é um ponto importante que a gente precisa dizer para o público que nos acompanha de casa? No Brasil, a relação de estudo ela está diretamente vinculada à remuneração. O que isso significa de forma bem simplista? Que quanto mais anos de estudo você tem e se dedica, maior a probabilidade de você ter uma remuneração maior daquela que você tem. A gente tem dados, por exemplo, do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra essa relação. O tempo de estudo está vinculado à remuneração. Então, uma coisa importante que o profissional precisa entender é que o crescimento financeiro, o crescimento material, digamos assim, da vida daquele indivíduo está muito vinculado ao tempo que ele dedica para se aperfeiçoar e buscar conhecimento, seja por meio de uma formação formal, superior, ou por meio de uma formação de cursos técnicos, por exemplo. Pegando um gancho nisso, a gente vê que, por exemplo, dentro de uma empresa, nós temos várias gerações trabalhando junto, com características diferentes. Você pega um jovem que já tem dentro dele a questão da tecnologia, já vem com uma outra cabeça. E uma pessoa já com anos trabalhando dentro de uma empresa que talvez tenha mais dificuldade para lidar com alguns tipos de ferramenta. Como é que a gente equilibra isso para que esse tenha oportunidade, mas que esse também tenha possibilidades dentro da mesma empresa? O que a gente percebe é que esses conflitos geracionais muitas vezes acontecem no ambiente de trabalho porque uma das duas partes não está disposta a ceder. Ou quem sabe muito não tem tempo ou paciência para ensinar, ou quem sabe pouco tem pressa e quer logo aprender. Porque isso vai diminuir o conflito geracional e vai aumentar a possibilidade de autoconhecimento, não só por parte desses profissionais, mas como a empresa que também ganha na gestão do conhecimento. Tem um outro fator importante que a gente precisa levar em consideração, que essa geração que é muito rápida, muito veloz, ela também cada vez mais leva um tempo maior para desenvolver o processo de tomada de decisão. Tem uma área no nosso cérebro, que é a área do córtex pré-frontal, que é a área de tomada de decisão. E a gente tem estudos, por exemplo, hoje na psicologia, que mostram que essa área só está completamente formada no jovem após os 25 anos. Então imagina, alguém com 50 anos, 30 anos de companhia, lidando com um jovem aprendiz ou um estagiário que tem uma série de questões do próprio desenvolvimento cognitivo, que tem a tecnologia o tempo todo acelerando, mas que tem uma parte do cérebro que não está totalmente formada. Então é preciso muita paciência, é preciso muita empatia para que a gente consiga fazer com que essas gerações conflitem menos e um sirva de apoio para o resultado do negócio ou do trabalho ser mais efetivo. Existem habilidades que são específicas que os cursos acadêmicos eles deveriam enfatizar para atender essa demanda dos empregadores modernos? As escolas tradicionais, na sua grande maioria, elas têm uma corrente de formação mais técnica, né? Muito mais racional, muito mais pensante. E o que acontece é que se essa teoria toda não é levada ao campo da prática, quando o aluno faz a ponte, ou seja, vamos imaginar um estagiário que está ali cursando um curso superior ou um curso técnico. Se ele não consegue fazer a ponte para o processo prático, isso cria um hiato no meio do trabalho. Ou seja, eu não consigo fazer com que a teoria e a prática se conciliem. E esse talvez também seja um dos grandes desafios. A gente precisa que as instituições trabalhem skills, que é o que a gente chama de habilidade, um termo em inglês, mais relacionadas ao comportamento. Então, não existe uma pós-graduação ou um curso técnico de empatia. Se aprende no dia a dia. O desafio é como é que eu faço essa teoria fazer sentido na prática para uma geração que o tempo todo tudo acontece na palma da mão. Você sabe que esses dias conversando com um gestor de RH de uma empresa, ele tocou exatamente nesse assunto. Ele falou, olha, eu fiz entrevista com um candidato extremamente habilidoso tecnicamente, mas não foi contratado porque ele não tem empatia. E eu não posso ter na minha equipe alguém que não pensa no outro.
Pois E é. aquilo me surpreendeu. É uma geração mais sensível. A gente tem o Bauman, que é um grande sociólogo, que ele fala sobre a modernidade líquida, que basicamente ele quer dizer que nada mais foi feito para durar. E é interessante quando você traz essa sua fala, porque a gente vem observando, claro, sempre é um recorte, né? Nunca é um contexto de um comportamento geral, mas tem um recorte interessante mostrando um movimento de pais que acompanham os filhos na hora da entrevista de emprego. Mas não é que ele acompanha levando dentro do carro, no ponto de ônibus, esperando o filho fazer a entrevista. Ele senta ao lado do filho com um selecionador, como se ele estivesse ali blindando aquele jovem, justamente para os processos que envolvem a evolução do próprio trabalho e do próprio indivíduo. Então a gente tem uma geração mais sensível, mais fragilizada e que muitas vezes habilidades simples como essa, que é a empatia, e que você bem trouxe na sua fala, observada por um gestor de recursos humanos, acaba sendo tão dificilmente aplicável porque o tempo todo ele está sendo blindado. Como é que o gestor tem que trabalhar isso dentro da empresa? Porque hoje a gente vê uma condição precoce, muitas vezes, do profissional. Porém, a parte mental, psicológica dele não está pronta para ele enfrentar determinadas situações. E o gestor tem que se antecipar para que ele proteja, mas para que, ao mesmo tempo, ele prepare quem está entrando. Como é que a gente equilibra isso dentro de uma empresa? Gestores estressados criam equipes estressadas. Gestores assertivos criam equipes assertivas. Então, o primeiro ponto, ao invés dele olhar para o outro, é ele fazer um auto-olhar, ou seja, ele precisa olhar para si próprio. E isso é um exercício muito difícil, porque muitos gestores chegam num determinado momento da sua carreira que eles entendem que o que eles tinham que aprender, eles já aprenderam e que eles não vão aprender mais. E isso é uma grande bobagem. Como eu disse inicialmente, o tempo todo a gente aprende, desaprende e reaprende. Então, antes de eu olhar para o outro e pensar o que eu preciso melhorar nele, esse olhar precisa ser autodirecionado. Então, o que eu posso melhorar ainda de habilidades técnicas e comportamentais? E esse trabalho é um trabalho de autoconhecimento, que para muitos vai ser por meio da busca da leitura, para outros vai ser a terapia, para outros vão ser programas de desenvolvimento universitários ou acadêmicos. Cada um vai encontrando isso de uma forma e, como a gente usa esse jargão no mundo corporativo, vai azeitando de acordo com as suas próprias habilidades. A gente sempre costuma ressaltar muito a questão do ensino superior para quem quer se destacar no mercado de trabalho. Mas o ensino técnico, ele também tem uma atuação importante nessa área, né? O ensino técnico ele tem um aspecto muito interessante, porque ele chega ao Brasil basicamente trazendo uma formação muito para a indústria, né? Quando a gente pega a evolução econômica do Brasil, década de 70, 80, a gente vê um setor industrial em franca expansão. A gente teve vários programas de governos anteriores que geraram e expandiram o setor industrial no Brasil. E a gente tinha um problema, falta de mão de obra qualificada. Então o ensino técnico chega inicialmente para diminuir esse tempo de formação e otimizar para a indústria. Mas nos últimos 20 anos, o ensino técnico ele também foi se redesenhando, se reconstruindo. Então a gente não tem só um ensino técnico que prepara o jovem para a indústria, mas que prepara para a área de serviços, que prepara para o setor terciário, para outras modalidades de trabalho. Se a gente for pensar em termos de o quanto o ensino técnico pode me colocar no mercado de trabalho de forma mais rápida e gerar, digamos assim, a economia do trabalho de forma mais dinâmica, ele funciona muito bem. Qual é o nosso grande desafio? É que quem se forma no ensino técnico não pode estacionar ali. Então é necessário continuar o processo de formação. Como a gente conversou logo no comecinho do nosso bate-papo, no Brasil, educação e remuneração são dois assuntos que se cruzam o tempo todo. Quanto mais tempo eu estudo, maior a probabilidade de um salário melhor. Então, o ensino técnico entra como uma modalidade de um curso rápido, que vai gerar uma empregabilidade muito dinâmica e que vai te possibilitar já aquecer o processo econômico no sentido salarial, porque eu tenho uma base que, obviamente, vai acabar entrando para o mercado de trabalho. O que eu não posso fazer é deixar com que esse ensino técnico fique só sendo ele o restante da minha jornada toda de evolução acadêmica, né? Porque senão corre o risco de você se desatualizar e hoje o tempo todo tudo muda assim numa fração de segundos. Se duas pessoas tivessem nos assistindo aqui agora e você pudesse dar uma dica para elas, alguém que está entrando no mercado de trabalho agora,
Está com todo o gás. E alguém que já está numa empresa há um certo tempo. O que você falaria para elas? Bom, a primeira dica para você que está entrando no mercado de trabalho é você entender que é preciso ter paciência, que os processos muitas vezes eles são morosos, né? E que a gente precisa entender que o tempo tem uma dinâmica diferente da vontade e do desejo que eu tenho de crescer. Então é importante ter paciência. Para aqueles que estão no mercado de trabalho há mais tempo, o processo mais importante é o da requalificação. É preciso o tempo todo aprender. E hoje em dia aprender é uma coisa muito simples. A internet, YouTube, podcast, jornais, programas como esse, a própria TV Novo Tempo e tantas fontes geradoras de conhecimento que levam até você a chance de revisitar comportamentos e posturas que podem te ajudar a fazer uma carreira de sucesso. Então, eu diria que essas são 2 dicas para quem vai começar e para quem já está aí no meio da estrada. Lincoln, a gente teria muitas possibilidades para continuar conversando. Eu já quero deixar convite para você voltar, para a gente continuar esse assunto, mas quero te agradecer pela gentileza de atender a gente. Obrigado, é sempre uma alegria. Obrigado à TV Novo Tempo e a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigado.